Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei completamente todas as coisas na face da terra, declara o Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu, os peixes do mar e os ídolos que fazem os ímpios tropeçar. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira e que enchem o templo dos seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa, pois todos os seus comerciantes serão completamente destruídos e todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, os quais pensam: o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, e as suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Nele até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, e eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Sofonias, capítulo 2. Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos Queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar se tornará em pastagens, com poços para pastores e currais para ovelhas.
Essa terra pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e, ao entardecer, se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e falaram com arrogância contra o seu território. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma na sua própria terra. Vocês também, ó cuxitas, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e a coruja dos campos se empoleirarão no topo das suas colunas. Os seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Esta é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, que dizia consigo mesma, eu e mais ninguém. Como se tornou um lugar desolado, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e gesticulam com as mãos. Sofonias, capítulo 3. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, nem aceita correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Os seus juízes são lobos no crepúsculo que nada deixam para a manhã seguinte. Os seus profetas são irresponsáveis, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e cometem violência contra a lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã, ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, as suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, ninguém passa por elas. As suas cidades estão desoladas, ninguém foi deixado, nenhum habitante. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará correção. Então, a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por corromper tudo o que faziam. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. Pelo dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam a Ele de comum acordo. Desde além dos rios de Cuxi, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados por todos os seus atos de rebelião contra mim, porque retirarei do seu meio os que se regozijam no seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os espantará. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém,
Não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha sobre vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, ajuntarei vocês. Naquele tempo, eu os reunirei. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Novo Testamento, Apocalipse capítulo 16. Então ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca, desde que o homem existe sobre a terra, havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram encontradas. Caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinham do céu, de um talento cada uma, e eles blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois esta foi terrivelmente grande. Chegamos ao fim de mais uma leitura.
Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.